Vamos com notícia, nosso giro de informação nesta manhã de quinta-feira. Nós começamos o nosso giro de informação com a repercussão da nossa enquete do dia de ontem. Nossa enquete do dia de ontem, nós repercutimos aqui o seguinte tema: qual a sua opinião sobre o fim da reeleição? Inclusive, esse será o tema do Política com Pimenta de hoje. Política com Pimenta, que trará então aí a informação ou a discussão, aliás, sobre o assunto, sobre o tema reeleição, o fim da reeleição. E a gente pediu para você, depois que o Rodrigo Pacheco se manifestou dizendo que tem maioria no Senado para apoiar essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para acabar com a reeleição apenas de prefeitos, de governadores e do presidente da República. Nós pedimos para você, qual a sua opinião sobre o fim da reeleição? Sou a favor, 12%, votaram nessa opção. Sou a favor para todos os cargos, inclusive senadores e deputados, porque o Pacheco quer votar logo, mas não inclui o cargo dele, claro, senador e nem deputados. E essa opção teve 69,6%. Quase 70% das pessoas que votaram disseram: olha, sou a favor, mas tem que ser para todos os cargos, não só para prefeito, não só para prefeito, para governador e para presidente da República. Tem que ser para todos os cargos. Aí vai de vereador, deputado estadual, vai para deputado federal, vai para o Senado. Ninguém deveria poder se reeleger. E sou contra a reeleição, não é o principal problema da política brasileira. 18,5% votaram nessa opção. E tem um fundo também de razão quem vota nessa opção, porque de fato, nesse momento, não é a reeleição o principal problema da política brasileira. Até porque, se o prefeito não puder concorrer numa próxima eleição, ele vai tentar fazer o seu sucessor de qualquer maneira. Então, a máquina pública sempre vai estar ali à disposição de quem vai buscar a reeleição, não a reeleição nesse caso, mas vai buscar colocar o seu sucessor, do seu grupo político, né? Manter o poder através do grupo político, porque ninguém se elege sozinho. Isso você sabe, você acompanha a política assim como eu há muito tempo, você sabe que ninguém se elege sozinho, sempre tem um grupo político por trás que trabalha para a eleição de alguém. E aí é o grupo que trabalha para fazer o sucessor depois. Então, de fato, né? Será que a reeleição o grande problema aí resolveria todos os problemas da política brasileira se a gente acabasse com a reeleição? Pense bem a respeito disso também você, assim como essa enquete me fez também refletir sobre esse tema, sobre esse assunto. A nossa enquete do dia de hoje, ela traz um assunto também, um assunto que traz uma certa polêmica, porque estamos tratando nessa enquete do dia de hoje sobre castração química. Você já deve ter ouvido falar sobre castração química. O Bolsonaro falava muito sobre esse assunto, mas esse assunto já está na CCJ do Senado. Inclusive com o voto do Esperidião Amin, do catarinense, o projeto tem um projeto lá na CCJ, aprovado pela CCJ do Senado, e autoriza o condenado mais de uma vez, não é na primeira vez, mais de uma vez pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude ou estupro de vulnerável menor de 14 anos, previstos no Código Penal, a se submeter a tratamento químico hormonal de contenção da libido em hospital de custódia. Mas, esse projeto, desde que o preso esteja de acordo com o tratamento. Esse é o detalhe aí que traz nesse projeto da castração química, desde que o preso esteja de acordo com o tratamento. Aí a gente entra naquela situação. Vai estar de acordo? Que percentual dos estupradores aí estarão de acordo em fazer o tratamento químico, de castração química? É a mesma situação por exemplo, de quem é viciado aí no álcool e no álcool. Só aqueles que admitem que são viciados é que vão buscar muitas vezes tratamento. Então é essa situação.
Agora, o álcool, camarada, muitas vezes acaba com a sua própria vida, né? E agora o estuprador, ele acaba com a vida de muitas pessoas. Que acaba com a vida mesmo, psicologicamente falando, acaba com a vida, né, dos estuprados, porque não são só mulheres que são estupradas, existem meninos, crianças, né, do sexo masculino também que são estupradas aí por estupradores. Então, está aí, está colocada a enquete do dia de hoje. Lembrando que esse projeto está na CCJ, ele prevê que o preso esteja de acordo com o tratamento, tá bom? Então, qual a sua opinião sobre o projeto para a castração química de estupradores? A gente tem 3 alternativas também. Sou a favor desde que o estuprador esteja de acordo, que é o que está no projeto atual, lá na CCJ, que passou pela CCJ do Senado. Sou a favor e deveria ser involuntário, ou seja, é reincidente na questão do estupro, é involuntário, vai para a castração química automaticamente. E a terceira, sou contra. São as 3 alternativas para você votar, participar, interagir com a gente na manhã desta quinta-feira, na nossa enquete, nesta manhã. Sequência aqui no nosso giro de notícias, a terceira feira do empreendedor acontece neste sábado em Timbó. Terceira feira do empreendedor, então, tem data marcada para este sábado no Parque Central. Na feira, que acontece das 9 horas às 14 horas, o público vai encontrar uma ampla variedade de produtos locais, como peças de decoração de produção artesanal, luminárias, móveis, produtos de vestuário de confecção própria, bijuteria e semijoias, artesanato em madeira, casinhas de passarinho, tábuas, relógios e plaquinhas decorativas, doces como bolacha decorada, cucas, chocolates, pães e geleias caseiras, queijos de produção artesanal, licores e aromas e perfumes. Lembrando que a terceira feira do empreendedor aqui em Timbó é uma idealização do Sebrae e do grupo Mulheres que Inspiram Timbó e conta com o apoio da Prefeitura através da Sala do Empreendedor. Então, esta é uma oportunidade de apoiar o comércio local, descobrir aí produtos feitos aqui pelos nossos artesãos, por produtores locais da cidade de Timbó. Muito bem, né? A Feira do Empreendedor, que estava prevista para o sábado passado, enfim, foi transferida em função do mau tempo. E realmente, né? O tempo não ajudou em nada. Se tivesse mantido, não poderia ter acontecido. Agora vamos esperar que neste sábado ainda, a perspectiva ainda é de tempo mais úmido no sábado, né? Mas a perspectiva é de tempo bom, pelo menos aqui na nossa região. Vamos ver se acontece de fato e que a Feira do Empreendedor seja mais um sucesso, a terceira edição aqui na cidade de Timbó seja um sucesso. Privilegiando aí os produtores locais. Eu vou lá para Ascurra agora falar de um caminhão de automação industrial da Mitsubishi, que está lá na cidade de Ascurra. A Perfor e a Mitsubishi mantêm uma parceria com a Prefeitura de Ascurra de mais de 10 anos e fruto dessa colaboração trouxeram para o município o MAB Truck, o caminhão de automação industrial da Mitsubishi. O MAB Truck é projetado com mais alta tecnologia e promove demonstrações interativas para os visitantes. O objetivo é exibir toda a inovação dos componentes eletrônicos e robóticos presentes em diversos equipamentos da Perfor, empresa lá da cidade de Ascurra. Além das demonstrações tecnológicas, o MAB Truck representa uma excelente oportunidade para os jovens que estão ingressando em cursos técnicos ou que pretendem atuar na área de automação industrial. As visitas permitem um contato direto com as tecnologias mais avançadas do setor, incentivando o interesse e a formação de futuros profissionais. Esse tipo de iniciativa é muito importante, né? E a gente vê uma parceria público-privada aqui, de certa forma, né? Porque tem empresas privadas, que é a Perfor e a Mitsubishi, uma parceria ali com o setor público, que é a Prefeitura de Ascurra, possibilitando essa visita e realmente quando as crianças, adolescentes têm contato com esse tipo de tecnologia de ponta, realmente incentiva e é como a gente está precisando, como o mercado de trabalho precisa de profissionais preparados
e que estejam se preparando também para as novas tecnologias, que a cada dia surgem mais e mais tecnologias e cada vez menos profissionais preparados para atuarem com elas ou para fazer com que elas aconteçam, que elas possam realmente dar o resultado que elas podem dar aí para as empresas e para a sociedade de maneira geral. Olha, Santa Catarina autoriza a entrada de produtos de origem animal registrados nos serviços de inspeção do Rio Grande do Sul. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, que você conhece por SIDASC, vai permitir a entrada e venda de produtos de origem animal registrados nos serviços de inspeção municipal e estadual do Rio Grande do Sul. A medida busca ajudar os produtores gaúchos afetados pela tragédia climática. Até então, os produtos não podiam ser comercializados fora do estado vizinho. A portaria acrescenta ainda que para o ingresso dos produtos no estado de Santa Catarina é necessário a autorização de trânsito emitida pela Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do estado do Rio Grande do Sul. A SIDASC enviou uma declaração expressa ao Ministério alinhada a essa autorização e vai disponibilizar, inclusive, no site oficial uma lista dos estabelecimentos aptos a vender esses produtos, garantindo assim segurança e qualidade alimentar para os consumidores. A decisão atende a uma solicitação da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios pela flexibilização das regulamentações vigentes para garantir a continuidade da venda dos produtos de origem animal que são produzidos em território gaúcho, tendo em vista o impacto, das enchentes para os produtores rurais. Ainda conforme a Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios, a tragédia climática já aponta dados relevantes sobre perdas dos produtos gaúchos. Cerca de 50% perderam lavouras, pastagem e 100% estão prejudicados com danos logísticos, seja no recebimento de insumos, de matéria-prima ou no escoamento da produção. Além disso, 90% perderam compras de clientes PJ e pessoa física, 80% deles foram impactados pelo cancelamento ou suspensão das feiras e 40% estimam perder entre 50% ou 70% do faturamento entre os meses de maio e julho. Veja só esses dados aqui. E, em primeiro lugar, isso é ajuda efetiva. Isso aqui é colaboração efetiva, que agora estão vendo e balizando todos os prejuízos. E agora a SIDASC, juntamente com os órgãos gaúchos, flexibilizando para que os produtos gaúchos possam ser comercializados aqui em Santa Catarina. Logicamente que nós temos produtores aqui em Santa Catarina também, mas os produtos gaúchos acabam tendo essa flexibilização para poderem ser vendidos aqui em território catarinense, até porque em território gaúcho a capacidade de compra da população gaúcha, obviamente que nas cidades atingidas ela ficou a zero. A população, muita gente lá, um grande número de pessoas não tem nem como se manter, perdeu tudo, está dependendo de ajuda para poder sobreviver agora nesses primeiros meses aí. Então o produtor gaúcho lá, com essa flexibilidade, pode trazer os seus produtos, enviar seus produtos aqui para Santa Catarina. Esse é o primeiro ponto. Isso é ajuda efetiva, é uma parceria entre os entes federativos aí, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que é importante nesse momento em que o Rio Grande do Sul passa por esse problema. Agora, vejam os dados, cerca de 50% dos produtores perderam lavouras e pastagens, 50%. 100% estão prejudicados por conta da questão logística. O que é isso? Não tem como escoar, não tem como receber insumos, as estradas estão precárias, muitas estradas romperam, muitas pontes simplesmente sumiram. Então esse trabalho na infraestrutura lá leva meses realmente para até ter um mínimo de possibilidade de locomoção lá dentro. Mais dados que são passados aqui que são importantes. Então 100% prejudicados pela questão logística, 90% perderam compras, claro, 90% perderam compras
de pessoas físicas e pessoas jurídicas que foram afetados também. Então não tem capacidade de compra, nem empresas e nem pessoas físicas. 80% dos produtores foram impactados pelo cancelamento e suspensão de feiras, onde também há a possibilidade de divulgar o produto e a venda de produto, e 40% estimam perder entre 50% e 70% do faturamento. Isso aqui é o seguinte: você que é assalariado aí e está ouvindo a gente, você ganha R$3.000 por mês. Vamos lá, R$3.000. Você vai perder, de uma hora para outra, você perde 50% ou até 70% do seu faturamento. Então, durante 3 meses, você só vai ganhar 1.500 ou até menos que 1.500, 1.200. Como é que você vai passar o mês com 3 meses faturando menos, 50% menos? Então, a situação realmente... Agora começam, a aparecer os dados, começam a aparecer os números dessa catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Primeiro uma catástrofe climática, agora é uma questão humanitária e também de economia. E o governo federal aumenta a previsão do déficit nas contas públicas para 14,5 bilhões. O presidente aumentou a previsão do déficit. Olha que essa previsão não era de economistas, não. Era do próprio governo. O governo disse: não, a gente vai fazer aqui as contas e a gente vai gastar menos. E o déficit, mas ainda assim a gente vai ter déficit. Mas o que aconteceu, o déficit foi maior do que aquele que estava previsto, de 9,3 bilhões para 14,5 bilhões, equivalente a 0,1% do PIB. Apesar do cenário desfavorável, o resultado ainda está dentro da margem de tolerância estabelecida para o cumprimento da meta fiscal do déficit zero. O governo enviou ao Congresso o segundo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do orçamento de 2024, com a nova projeção de déficit. Houve a liberação de 2,9 bilhões que estavam bloqueados desde março para evitar ultrapassar o teto de gastos do novo arcabouço fiscal. A reversão do bloqueio permitiu avaliar a pressão sobre os ministérios das cidades e dos transportes, que foram os mais afetados pelo corte anterior. O governo conseguiu abrir um espaço fiscal de 15,8 bilhões em novas despesas, conforme previsto na legislação, mas o fato é que não se está fazendo nada para conter despesas, não se enxerga. Isso é o mesmo erro de outras gestões, não se faz nada para conter despesas, é só para gastar. Inclusive, esse déficit aqui só não é maior porque o recurso enviado para o Rio Grande do Sul, que é na casa de 13 bilhões, de acordo aí com os dados que são divulgados, esse valor não entra para a conta do déficit, mas é aquela história. Eu tô com um déficit na minha conta, eu dou dinheiro, eu empresto, enfim, eu mando mais dinheiro, mais 13 bilhões lá para o Rio Grande do Sul, esse dinheiro só não conta para o déficit, mas é dinheiro que está indo. Então, se a gente somar, são 27 bilhões de reais ali o déficit do governo federal. Não está, por uma questão aí de cálculo, enfim, de regra, não está incluído, mas o dinheiro ele sai da conta, então está lá. Seriam 27 bilhões. Mas o oficial, então, são os 14 bilhões. E o que me espanta mais é o Fernando Haddad falando o seguinte, numa manifestação dele diante ali do Congresso Nacional, dizendo: olha, a gente está conseguindo controlar e as coisas só não estão melhores porque o Congresso não está aprovando as medidas de aumento da arrecadação do governo federal. As medidas de aumento da arrecadação. Eu queria ouvir o Haddad falando o seguinte: olha, a gente está aí com projetos de diminuir o déficit público, de diminuir o gasto público, reforma administrativa, reforma política, enfim, a reforma tributária, que já está em andamento aí, mas que pelo visto não vai reduzir em nada a questão dos impostos, da carga tributária para o contribuinte, mas não. O que ele está reclamando é que o Congresso não está aprovando as pautas de aumento da tributação. É isso. Não precisa falar mais nada. As Big Techs não podem ser o único setor da história a não ser regulamentado, é o que diz Moraes, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Voltou a defender a regulamentação das redes sociais nesta quarta-feira, dia 22.
ao dizer que as empresas Big Techs, que são as gigantes da tecnologia, não podem achar que vão ser o único setor sem regulamentação. Segundo ele, não é possível que um único setor queira ser o único da história da humanidade não ser regulamentado e com um discurso opaco, falho, de que são meros depósitos de livre manifestação das pessoas. E aí nós temos a fala do ministro, o Alexandre de Moraes, justamente declarando o seu ponto de vista, sua opinião. A inteligência artificial, por si só, ela não é má, nem boa, ela é um instrumento tecnológico importante, que pode ser bem utilizada ou pode ser pessimamente utilizada. E esses populistas, extremistas, eles vêm progredindo na má utilização, na ilícita utilização da inteligência artificial. Então, além da educação, além da prevenção, além da preparação para o combate à utilização de inteligência artificial para propagar as fake news, né, as deepfakes, é importante também mecanismos administrativos, legislativos e judiciais para que nós possamos combater de forma repressiva também essa utilização, para que nós não deixemos que isso influencie nas eleições. A inteligência artificial, principalmente anabolizando as fake news, pode mudar o resultado de uma eleição. Porque até que aquilo seja desmentido, até que chegue a versão verdadeira a todo eleitorado, isso pode mudar milhares de votos. Consequentemente, isso pode fraudar o resultado da vontade popular. Nós não podemos permitir isso. Há pouco mais agora de 75 anos, a ONU proclamou a sua Declaração de Direitos. Há hoje a necessidade também de uma discussão do ponto de vista internacional para que a ONU lidere uma declaração de direitos digitais em defesa da democracia. Nós não podemos permitir que essas Big Techs que atuam no mundo todo continuem. Pois é, né? Ele fez uma fala aí, o Alexandre de Moraes. O que ele falou aí, se você prestar bem atenção, o que ele falou, ele não falou em verdades. O que ele falou é de fato. A questão da inteligência artificial pode sim afetar a mente das pessoas, afetar a opinião das pessoas. A gente nem sabe tudo que a inteligência artificial hoje pode produzir. Pode produzir vídeos fakes, inclusive vídeos hoje. Não é só mais uma informação ali fixa, não. Hoje pode chegar um vídeo aí que tem alguém falando que não é a pessoa falando. Então, essa situação da inteligência artificial é algo que preocupa, sim, no sentido do avanço dela e da identificação. Agora, o fato de isso estar sendo utilizado para cercear toda e qualquer comunicação na internet, não. Aí tem que verificar formas e fontes de você bloquear esse tipo de informação. A utilização de inteligência artificial para propaganda eleitoral, por exemplo, a proibição disso. Enfim, aí tem meios de você fazer a coisa sem precisar cercear toda a internet. O que não pode, e que muitas vezes a gente está vendo, qualquer coisa é utilizada com a finalidade de justificar o cerceamento da opinião, né, para implantação da censura prévia nas mídias sociais. Mas a inteligência artificial, a preocupação com essa questão da inteligência artificial, realmente ela é um fato. Só o que preocupa é essas linguagens e esse modo de pensar aí do Alexandre de Moraes, quando fala que os extremistas, populistas, aí tem que ver contra quem ele está se referindo nesse momento. Porque se ele estiver só falando, e que normalmente é assim que tem acontecido, se ele estiver só falando dos extremistas, populistas, que nós temos tanto na ala direita quanto a gente tem na ala esquerda também. Nós temos os excessos de ambos os lados. Se ambos os excessos de ambos os lados
forem vislumbrados, sim. Agora o que acontece é que às vezes os excessos justificam inclusive o cerceamento da liberdade de quem não está cometendo excesso nenhum. E aí essas narrativas, essas justificativas são também utilizadas para esconder as verdades que acabam saindo aí através das plataformas digitais. E para fechar o nosso giro de informação, o Vaticano planeja abrir escritório permanente na China para melhorar relações diplomáticas. O Vaticano está interessado em abrir um escritório permanente na China, um passo significativo para melhorar as relações diplomáticas com Pequim. É o que afirmou o cardeal Piero Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Historicamente, as relações entre o Vaticano e a China, claro, têm sido tensas. Como é que o catolicismo vai conversar com o comunismo? Onde o grande deus do comunismo é o próprio imperador, e a gente vê lá ele se propagando no poder. E religião não é permitida, né? A religião permitida na China são as religiões ligadas lá ao imperador lá da China. Enfim, então o Vaticano querendo estabelecer relações. Mas, por outro lado, tem que se observar que existe lá de 10 a 12 milhões de católicos na China, que não tem toda a liberdade não para atuar, inclusive tem bispos lá que foram indicados pelo regime comunista. Bispos que foram indicados pelo regime comunista. Então, é uma relação conturbada essa das religiões, né? Com a China, visto que lá impera o comunismo. O comunismo é totalmente contra, perseguiu já cristãos e persegue cristãos mundo afora. Então, quero acompanhar e ver como é que o Papa e o Vaticano, de maneira geral, vai conseguir essa relação, que tipo de relação o Vaticano vai ter aí com a China.